Sou Miguel Xavier, muitíssimo obrigada por estar aqui connosco nas M-Talks for All do Festival Mental. Professor Miguel Xavier, que é o coordenador-diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental do nosso país, que tem estado a atravessar, como em todo o mundo, uma pandemia como não se esperava e não se fazia a menor ideia que iria acontecer. Posto isto e falando sempre num tom em que não fazemos ideia do que é que aconteceu, do que é que está a acontecer e muito menos prever o futuro, eu gostava de perguntar se eventualmente terá alguma ideia em termos gerais, passado o tempo que passou e na sua opinião, como é que os portugueses se portaram em relação a isto tudo e às diferenças de ordens e de sugestões que foram sendo dadas, se puseram em prática, se não puseram. Como é que os portugueses se portaram até agora, a sua opinião? Ora bem, antes de mais nada, muito obrigado, Ana, e queria lhe dizer que é um prazer para mim estar aqui neste programa. O Programa Nacional tem sido um patrocinador de longo tempo do Mental e vai continuar a ser sempre e, portanto, para mim é um prazer estar aqui. E eu queria lhe dizer isto antes de começar a dizer fosse o que fosse em relação a outras matérias. Muito obrigada, professor. Portanto, em relação à maneira como os portugueses têm respondido àquilo que têm sido as solicitações governamentais, eu acho que os portugueses têm tido um comportamento excepcional. E eu digo-lhe isto porque é aquilo que nós vemos na rua, mas é também aquilo que nós vemos quando comparamos com povos que socialmente e culturalmente são parecidos connosco. Eu falo muitas vezes com colegas meus de Espanha e de Itália, fundamentalmente, Grécia menos, mas de Espanha e de Itália muito, e aquilo que as pessoas me contam é que mesmo nas situações em que os picos foram maiores, em que morriam perto de 700, 800 pessoas por dia, ainda assim as pessoas saíam à rua, juntavam-se, estavam em grupo. E isso em Portugal não aconteceu. De maneira que eu acho que houve aqui uma aceitação muito maior por parte das regras que nos foram sendo impostas. Impostas não foram impostas, sugeridas. Sugeridas, claro. Mas o resto foram sugeridas. E acho que os portugueses, que são um povo muito inteligente, acho que viu bem aquelas imagens do que eram as unidades de cuidados intensivos em Itália, fundamentalmente, em Bérgamo, em Milão, etc. E eu acho que as pessoas se assustaram muito. Eu vejo pelas pessoas que me rodeiam, e amigos, etc., que muitas vezes me diziam, mas alguma vez aquilo se poderá passar em Portugal, porque se aquilo se podia passar em Portugal, nós temos aqui um inferno. E isto era verdade, até porque, como sabe, a nossa percentagem de camas de cuidados intensivos por 100 mil habitantes era das mais baixas da Europa. Claro que o governo aí fez um trabalho que eu acho que foi excepcional e quase que dobrou esse rácio de camas de cuidados intensivos. Capacidade. Mas se nós tivéssemos tido um problema de descontrole, como houve em Espanha ou em Itália, nós tínhamos assistido àquela situação que se assistia nas unidades de cuidados intensivos de lá. E eu não vejo isso cá. Pelo contrário, o que eu vejo cá é que houve um achatamento da curva muito precoce. E isto corresponde, de facto, a um comportamento e uma atitude do nosso povo que eu acho que, espero que não se estrague agora, não é? No desconfinamento. No desconfinamento, na praia, no bom tempo, no calor? O que é normal, vamos lá ver uma coisa. Depois de nós estarmos todos metidos em casa durante um mês ou dois, quer dizer, é humano as pessoas que necessitarem de explodir de alguma forma. E é normal que as pessoas vão tentar sair, pelo menos sair. E tentativamente, à medida que puderem sair, vão tentar começar a fazer coisas que faziam antes e que lhes davam prazer, não é? E ir à praia é uma delas, ir a espetáculos é outra. Eu, por exemplo, tenho mais medo dos espetáculos do que da praia. É fechado. É fechado, tem um sistema de refrigeração por ar-condicionado, que nós não sabemos o que é que faz. Nós ainda não sabemos bem o comportamento do vírus em sistemas de ar-condicionado que estejam em circulação. Uma coisa é um ar-condicionado que extraia. Outra coisa é um ar-condicionado que esteja em circulação. Nós não sabemos como é que o vírus se comporta aí, ainda não sabemos bem. Mas sei de certeza absoluta que os portugueses estão ansiosos por voltar a isso. Restaurantes, quer dizer, a parte gastronómica para nós é desde sempre, desde miúdos, crucial. Todos nós temos vontade de voltar a ir a restaurantes. Como é que isso vai ser? Temos de ir aos poucos, temos de ir cumprindo as coisas, temos de nos habituar a olhar uns para os outros de máscara. Exatamente. Nos habituar a olhar uns para os outros de máscara, isto é durante uns tempos. Isto um dia há de acabar, não é?
Mas há aqui uma coisa que eu tenho estado a pensar e assistido ao longo deste tempo, que foi efetivamente começar-se a ouvir falar mais de saúde mental durante este tempo. E não só nos órgãos de comunicação social, em geral. De tudo que temos visto, até inclusivamente aqui nas M-Talks for All, em relação às conversas que temos tido com as mais diversas pessoas de áreas, seja artísticas, seja de saúde, seja de educação, seja do que for. De facto, começou-se a falar em forma global de saúde mental. Isto será uma coisa que veio para ficar ou foi só porque houve, e se é que houve medo em relação a isto, por ser uma coisa que quase invisível e as pessoas ganharam algum medo, ganharam um pequeno stress apenas, ficaram realmente ansiosas, aprenderão a perceber que isto realmente interessa, ou daqui por um tempo já ninguém se vai lembrar mais de que saúde mental faz parte? Vamos ver o que é que eu acho. Eu acho que esta conversa sobre a saúde mental é uma conversa que já não vem só de agora. Acho que no último ano, nos últimos 2 anos, tem-se tentado pôr a saúde mental muito mais, com maior visibilidade mediática. E, por exemplo, pessoas como a Ana têm contribuído muito para isso. E tem-se tentado e tem-se conseguido. Se a Ana for ver o número de idas à televisão, notícias em jornais que aconteceram no ano passado, 2019 e em 2018, é verdade, sim. Subiu imenso. Agora, houve uma explosão. É um facto. Houve uma explosão que é ubiquitária no mundo todo. Todo o mundo fala disto e, de facto, é na saúde mental que uma das maiores repercussões que houve, porque nenhum de nós tinha a experiência do confinamento. Nenhum de nós. Nenhum de nós tinha a experiência de estar o mesmo dia em casa. De maneira que isto passou por várias fases. Houve uma primeira fase de surpresa, houve uma fase de incredulidade e depois houve uma fase em que as pessoas começaram com saturação sucessiva. Porque isto ao princípio é tudo muito bonito, mas é óbvio que se há, e há sempre, na maior parte das vezes, conflitos que estão latentes e que são evitados pelo facto das pessoas só se verem quase à hora de jantar, se as pessoas têm o dia todo, eles tornam-se manifestos. Isso é óbvio e isso aconteceu. Depois há uma segunda coisa que é importante, que é, aqui apareceu muito a noção de grupo de risco, como talvez nunca tivesse aparecido tão bem, não é? Grupo de risco não só dos profissionais que estão na linha da frente, todos eles, que de facto são grupo de risco, mas também dos idosos, das crianças, porque se de facto há fenómenos, infelizmente, de violência familiar, é óbvio que se a família está toda junta, esses fenómenos vão ser potenciados. Obviamente, claro. As próprias mulheres aparecem como um fator de vulnerabilidade. Talvez não tanto no primeiro mundo, mas nos países em desenvolvimento, as mulheres são um fator de risco enorme, ser mulher, para problemas de saúde mental no confinamento. E está a ser estudado de forma interessante. Já há alguns artigos publicados sobre isso que são muito interessantes. Mas que a questão dos fatores de risco começou a aparecer. Depois começou a aparecer uma outra coisa muito interessante, que é uma quantidade enorme de pessoas a fazer estudos. Todos nós gostamos de estudos, mas é preciso perceber que aqui os estudos têm o que se lhe diga. Porque a maior parte dos estudos que se fizeram em Portugal foram estudos transversais, em que se faz um telefonema à pessoa, aplica-se-lhe uma escala e pergunta se está triste, se está ansiosa, etc. E é óbvio que num fenómeno desses, com o medo que nós temos do vírus, a ver os telejornais com as pessoas a morrerem em Itália. Telejornais monotemáticos, que têm sido monotemáticos. Quem é que não tem medo? Todos nós temos medo. Bem, é normal que as pessoas tenham stress, tenham ansiedades, tenham insónias, tenham até períodos depressivos. É normal que as pessoas que já estavam com alguma vulnerabilidade a agravem, etc. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é tentar perceber o que é que vai acontecer agora. Porque pode-se dar o caso de algumas dessas pessoas fossem entrevistadas agora, depois de poderem ir passear, ir a um restaurante, ir a comprar um livro a uma livraria, etc, 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 se calhar aquilo que lhe iam responder era uma coisa completamente diferente. Mas haveria sempre um núcleo pequeno de pessoas que lhe davam as mesmas respostas. E essas são as pessoas que têm perturbações normalmente psiquiátricas mais duradouras, mais estáveis, não é? E que são algo com o qual nós todos temos de preocupar muito. De maneira que eu separava muito aqui pessoas que eu acho que, nos fenómenos de catástrofe e emergência, aquilo que nós sabemos é que a maior parte das pessoas tem um sofrimento limitado, autolimitado e que desaparece com o tempo. Há um núcleo que não, que agrava. E há um núcleo que já tinha a doença antes e que mantém ou agrava. Okay?
De maneira que nós, felizmente, como eu vi uma das conversas que teve aí com o Dr. Jorge Bolsa, em que ele dizia uma coisa muito engraçada, que é mesmo assim, que é, as pessoas têm muito mais resistência do que nós pensamos. É mesmo assim. Uhum. Nós temos fatores de resiliência enormes e o facto de termos uma sociedade, apesar de tudo bem estruturada, aumenta esses fatores de resiliência. De modo que o meu pessimismo, eu não tenho um pessimismo extremo em relação a esta situação. Claro que, quando me pergunta como é que isto vai ser no futuro, isto vai depender de quanto tempo é que isto demorar. Porque nós já percebemos que não vai demorar 3 meses nem 4, vai demorar muito mais. 2020 vai ficar marcado para sempre como o ano da Claro, Covid-19 ou do coronavírus ou o que for, mesmo daqui a claro, muitos anos há de se falar sobre isto assim, não é? isto há de aparecer uma vacina, há de aparecer isso tudo. Mas o que é certo é que nós todos começámos a introjetar dentro de nós Sim. que aquela esperança que nós tivemos de ver nos telejornais, vacina para setembro, vacina para julho, Uhum. já, os macaquinhos já estão a desenvolver anticorpos. Nós estamos a começar todos a perceber que isto não vai ser tão rápido. Até porque aquilo que se ouve é que o vírus também se vai mudando. Mesmo que haja uma vacina para um, pode apanhar outra à frente. Ou isto não é verdade? Mas o vírus está a fazer só mudanças de linhagem, ou seja, muda algumas sequências de bases, do ponto de vista bioquímico, mas que não lhe alteram o potencial patogénico. Ou seja, não há novas estirpes ainda, felizmente para nós. Muito Há bem. novas linhagens, há muitas, mas estirpes de vírus diferentes ainda não há nenhuma. Felizmente, porque imagino que aparece aí uma estirpe com mais letalidade e aí nós podemos ter um problema sério. Pois. Maneira que eu acho que nós vamos ter de nos habituar, como somos, e vamos adaptar-nos, a que isto vai ser um tempo mais demorado. E que vamos ter de começar a usar máscaras e luvas mais tempo. E portanto vamos ter que ter comportamentos bem diferentes do que tínhamos, mesmo em relação à distância social, que foi sempre dita assim. Houve países que corrigiram, entretanto, quando se falava que é preciso de distanciamento social, e nós vemos aqui em MUPIs, mesmo postos pelas câmaras, pelo menos aqui em Lisboa, que é onde eu estou, mas vi que também noutros sítios rapidamente alteraram para isolamento físico e não social, e que o social, pelo contrário, é aconselhado a haver proximidade e não distanciamento, e como estamos aqui a fazer, não é? Estamos a ter o não afastamento social, que deve ser promovido. A palavra isolamento social era altamente infeliz, não era? Isolamento social. Isso é a coisa pior que se pode desejar a um ser humano, não é? Não é verdade. E então aparecia isso por todo lado e por todas as campanhas de distanciamento. Houve, de facto, quem corrigisse, mas cá em Portugal, por acaso, não vi correção nenhuma nesse sentido. É físico. A distância física quase não tem nada a ver com o social. Isso é exatamente a coisa mais infeliz que se pode dizer. Isso é. É verdade, mas foi que temos estado a ouvir, coitados de nós. Olha, foi que saiu, quando as coisas às vezes são feitas a correr. É um bocado. E pronto, mas poderia ter sido corrigido. E, havendo esta pandemia, se for um tempo mais prolongado, como vai ser seguramente, e com certeza vamos ter que estar por tentativa e erro, e vendo como é que as coisas vão correndo nas escolas, como é que vão correndo os trabalhos, como é que vai ser com o teletrabalho, se continua, se não continua. Qual é a sua opinião em relação àquilo que aconteceu com a adaptação das pessoas a um teletrabalho, de uma forma para muitas, se não para a maioria, que não estavam habituadas, tão quase agressiva, ficaram apanhadas, como é que eu vou fazer isto? Trabalhar e ainda aprender o teletrabalho. É como uma pessoa que começa a conduzir um carro, não é? Tem que aprender como é que mexe com o carro e ao mesmo tempo tem que olhar para fora. O teletrabalho, na minha opinião, é um sítio... Há muita coisa a dizer sobre o teletrabalho. Eu vou dizer duas ou três, assim, de improviso. A primeira é que, apesar de tudo, houve uma quantidade grande de pessoas, ou relativamente grande de pessoas, que aderiram sem grande dificuldade ao teletrabalho. E muitas já o tinham. Porque essas pessoas são as que tinham as polícias de tecnologia suficientes e necessárias para o fazer. Okay? Esta é a primeira ideia. Portanto, e nesse aspecto não houve problemas. É por isso que houve uma parte da nossa sociedade que continuou a correr normalmente. É no teletrabalho também. Este é o meu segundo pensamento, que se notam muitas vezes as desigualdades sociais, porque as pessoas que tiveram de entrar no teletrabalho sem as perícias para o fazer, porque não tinham formação para isso, não tiveram possibilidade de se formar, essas pessoas tiveram um grau de sofrimento muitíssimo maior. E houve muitas pessoas que se queixaram imenso disso. Agora, há uma queixa, independentemente, este é o meu terceiro pensamento, há um problema com o teletrabalho. É que o teletrabalho
destrói completamente a linha de separação, simbólica ou não simbólica, que nós temos entre o momento da nossa vida, dos momentos em que trabalhamos e aqueles em que não trabalhamos, que podem ser do que nós quisermos, lazer, desporto, estar com a família, seja o que for. Cada qual faz a sua vida Que ao que não é quer. trabalho. Essa linha acabou. Essa linha acabou, quer dizer, nós já tínhamos acabado um pouco essa linha quando inventámos laptops, computadores portáteis e começámos a trazer o trabalho para casa. Isso já foi um princípio. Mas agora, com a instituição do teletrabalho, essa linha acabou de vez. E isso, eu acho que no futuro vai ser um problema. Porque é óbvio que é inevitável que haja quem esteja interessado em que essa linha não exista. Que bom que é, se eu tiver a certeza que o meu empregado vai para casa e em vez de ir correr ou andar de bicicleta ou estar com a família, continua a trabalhar incessantemente porque eu lhe dou tarefas. 24/7. Aí o teletrabalho transforma-se numa armadilha poderosíssima contra aquilo que é este balanço entre as nossas vidas profissionais e pessoais. Porque eventualmente ainda não está regulado, ou até pode continuar, mas se houver alguma regulação. A questão é que eventualmente ninguém está interessado em fazê-la, não é? Ana, eu acho, lembra-se que o ano passado os franceses que tentaram, e bem, criar uma lei que era que não se podia fazer chamada, nem mandar mail a partir de uma certa hora no mundo empresarial francês. Lembra-se disso o ano passado? Falhou por todos os lados. Pois. Porque as pessoas dizem, eu sei que não está na lei, mas eu manti isto com este PDF, se tu pudesses fazer um jeitinho para amanhã teres isto pronto, e a pessoa faz o quê? Vai fazer, claro. Hoje vai fazer, não vai ao cinema, não vai estar com a família, vai fazer. Ora, esta modificação que o teletrabalho vai introduzir, eu acho que pode trazer algumas desvantagens e alguns dissabores. E alguns problemas que nós não tínhamos até aqui. Porque noutros aspectos o teletrabalho tem algumas vantagens. Como psiquiatra, acho que, por muito bom que seja o teletrabalho, muitas regras que tenha, nada substitui a relação presencial entre as pessoas. E eu acho que depende do tempo que isto for levar. Eu acho que se isto levar muito tempo, estas questões todas se vão fixando mais em nós. Se isto levar menos tempo, eu ouço muita gente a dizer que a primeira coisa que faz é comprar um bilhete de avião para ir para um sítio qualquer e usar a vida. Portanto, há muita gente à espera do momento em que pode dizer está liberto e pode voltar à sua vida anterior. É que isto vai ser um balanço interessante para vermos. Vai, seguramente. E ver o que é que quando se fala de retoma, o que é que as pessoas estão realmente a querer dizer. Sim, é por isso que eu acho que nós não devemos ficar agarrados, Ana, só para acabar, a estudos que nos dizem 40% dos portugueses estão deprimidos. Não, estão deprimidos agora. Daqui a uma semana, se puderem ir à praia, não estão deprimidos, a maior parte deles, ok? A Universidade Católica, de resto, faz várias vezes estudos e questionários destes ao longo do tempo, não tem sido só agora. Normalmente... porque, repara uma coisa, as pessoas não estão deprimidas, a maior parte delas têm sintomas depressivos. Muito ou bem. Sintomas de ansiedade, que são coisas completamente diferentes. Okay. Em relação ao apoio que, apesar dos números poderem não ser tão reais quanto isso, ou serem pelo menos voláteis, em relação ao apoio psicológico que houve ao longo deste período à população, alguma coisa podia ter sido feita diferente ou melhor e que o professor Miguel Xavier sentiu que podia ter sido mais longe e ficou com pena que não se pudesse ter feito? É assim, eu vou-lhe responder em termos da maneira como normalmente eu vejo a resposta a estes problemas. Eu sigo sempre o modelo da OMS, que para mim é o mais simples, que é uma pirâmide com 4 níveis. Os 2 níveis de cima, que é para menos gente com problemas maiores, e vamos deixá-los de fora agora, são os níveis dos serviços. Vamos primeiro para aquilo que é da comunidade. O primeiro nível da OMS são os autocuidados. Ou seja, a OMS parte do princípio que a melhor maneira da pessoa reagir a este tipo de coisas é ter em si a capacidade de aumentar a sua própria resiliência. Ok? Para isso é preciso alguma literacia em saúde mental que geralmente Ora, não há essa é que é a questão. E eu acho que em Portugal ainda não há a literacia suficiente em saúde mental. Mas eu lembro-me do esforço que nós fizemos o ano passado, e há 2 anos, para começar a que os temas da saúde mental apareçam nos jornais. É um esforço titânico. Portanto, acho que Portugal nesse aspecto está um bocadinho atrasado em relação a outros países. Acho que sim, sinceramente. Um bocadinho, é muito gentil da sua parte. Não, depende dos países. Claro. Há países e países. Claro, em relação aos países do norte da Europa, a saúde mental é um tema em que o estigma está muito mais baixo, e se o estigma está mais baixo, fala-se muito mais. E as pessoas aparecem a dizer
tive uma depressão, ou tive isto, ou tive aquilo, sem qualquer problema. Não é? Uhum. Portanto, eu acho que há aqui um problema a nível da nossa capacidade de aumentar os níveis de resiliência, que vai muito pelo que a Ana disse, que tem a ver Com a literacia. com a literacia em saúde mental. Depois há o segundo aspecto, o segundo nível da Organização Mundial de Saúde, que é o do trabalho comunitário. Esse aí é que me espantou pela positiva, porque a quantidade de respostas que apareceram nas juntas de freguesia, nos municípios, e que, por exemplo, se consubstanciaram em coisas como linhas. Qualquer dia há tanta linha em Portugal que não se consegue penetrar no espaço aéreo português. A quantidade de linhas que apareceram, mas que funcionam, claro que podem dizer, algumas têm poucas chamadas, têm, mas tiveram o seu papel e estão a ter o seu papel. E isto são emanações da sociedade civil. Isto não fui eu, como diretor do Programa de Saúde Mental, que comprei essas linhas ou que as mandei fazer. E eu acho que isso mostra que a nossa comunidade responde, de certa maneira, a este tipo de desafios. Eu acho que E quem está do lado de lá sabe? Quem está do lado de lá a atender são pessoas que estão com formação? Podemos confiar em todas essas linhas? Eu espero que sim, eu acho que as linhas, aquilo que tem de fazer, numa primeira fase, é ouvir as pessoas, tentar detectar se há algum problema de natureza grave e referenciar, ou pelo menos dizer à pessoa, não é referenciar a linha, uma pessoa está numa linha não pode dizer, olha, vá ao Hospital X, mas pode-lhe dizer, olha, vá, por exemplo, ao site da DGS, que tem lá uma quantidade enorme de recursos onde pode recorrer. E eu acho que isso, uma linha pode fazer esse trabalho, que é um pouco um trabalho de um polícia-sinaleiro. Não é? Agora, se me pergunta se numa linha se vão fazer intervenções psicoterapêuticas formais, mesmo que sejam de curta duração, tenho mais dúvidas. Tenho mais dúvidas que haja um número suficiente de pessoas treinadas em Portugal para fazer isso. Isso tenho. Mas estou a falar especulativamente, porque não sei. Okay? Agora, é que é curioso o fenómeno das linhas, é porque não há junta de freguesia, não há associação de bombeiros que não tenha feito uma linha, ainda bem, ainda bem. As associações de estudantes universitários, tudo fez linhas. Pronto, e eu acho que esse é um bom exemplo. Os serviços, aí é que eu acho que em Portugal a resposta foi muito boa, porque os serviços, quer os cuidados primários e os serviços locais de saúde mental articularam-se muito bem, muito melhor do que em muitos países da Europa, que eu acho que às vezes os portugueses não sabem, nem têm que saber, coitados. Isto lá está, é tal falta de literacia que é da nossa responsabilidade dizer-lhes isso, mas há países em que os serviços de psiquiatria de um lado e os cuidados primários não comunicam. E até países com níveis socioeconómicos melhores que os nossos. E em Portugal comunicam e têm comunicado particularmente bem durante este período. Claro que isto já tinha havido um pronúncio disto, quando foram, não sei se a Ana se lembra claro que se lembra, dos incêndios em 2017, e o que é que aconteceu nas zonas que tinham equipes comunitárias, em que os níveis de sofrimento e os níveis de apoio à população foram muito maiores. Quando me perguntam o que é que eu acho que faz falta em Portugal, agora a esse nível de serviços, eu acho que faz falta aquilo que nós andamos a pugnar há muito tempo, que é todo o território estar cobertíssimo por equipes comunitárias próximo das pessoas. Não estejam à espera das pessoas que vão ter com elas. Agora, isso é uma coisa que demora algum tempo a fazer. Sim, mas isso é uma coisa que o professor já de folga já pede há muito tempo. Este ano já se vão criar 10, que isto está tudo, a contratação está a começar a ser feita agora. 10 não chegam, nós vamos ter mais, mas vamos ter mais. Não, mas eu acho que nesse aspecto, acho que o modelo está bem montado e só peca ainda por escassez de recursos. E peca, e eu não vou dizer o contrário. Nós ainda temos um déficit de recursos enorme. O que é que falta para conseguir, do seu ponto de vista, estar pelo menos um meio termo, uma coisa que seja minimamente sustentável? Falta que nas equipes entrem profissionais não médicos. Nós médicos, apesar de tudo, vamos tendo. E todos os anos formam mais, e eles entram para os quadros, etc. Falta-nos tudo o resto, em quantidades similares. Enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, falta-nos, e desde há 10 anos que nos falta. 10, 20. E isso é preciso mudar. Será que vai mudar agora? Eu acho que pode mudar em parte. Se me pergunta se nós temos tido apoio governamental... Eu pergunto, sim. Temos tido um apoio excepcional. Excepcional. E, portanto, eu acho que pode haver uma melhoria nesse aspecto. As pessoas no Ministério estão altamente sensibilizadas para esta área da saúde mental, altamente.
E, Eu portanto, eu fico espero que muito feliz de ouvir isso, mesmo. claro que a Ana sabe que aqui há uma outra questão, é que as contratações implicam um investimento financeiro, não é? Sim. Implicam no à la longue, porque Uhum. nós não vamos contratar uma pessoa para daqui a um ano, quando ela estiver integrada numa equipe e lhe dizer, olha, agora o trabalho, o contrato acabou e vais-te embora. O que nós queríamos era que os contratos das pessoas continuassem para fazerem um trabalho de continuidade. Claro, Acho claro. que, acho que esse é o nosso calcanhar daqueles ainda. Hum. Agora, não é por uma questão de modelo, é por uma questão de falta de recurso económico para pôr lá os recursos humanos. Agora, o modelo que nós temos é o correto. Quer dizer, recursos económicos acaba por haver, depende onde é que se decide politicamente que vai o dinheiro. Não é? As Isso questões era têm uma de haver conversa, onde. isso era uma conversa que nos levava para paragens completamente distintas. Mas é esta, não há outra, não é? Porque É, sabe que claro, entra dinheiro, sabe-se que há dinheiro, sabe-se que está claro. isto, nem vale a pena estar aqui a falar, mas tanto que venha, seja do Ainda assim, turismo, pode ser ainda alocado a assim, outros, aonde se achar mais necessário, e aí é que se calhar o que é mais necessário tem que mudar um bocadinho o acho que sim. conceito. Eu acho que este ano aconteceu algo que, enfim, pela primeira vez o nosso Orçamento Geral do Estado para 2020 estava com variedíssimas coisas para a área da saúde mental. E eu devo Estava. dizer, estava e está. Ah, E a única coisa que eu de facto tenho pena, para além de todos os outros aspectos que tivemos a falar nos últimos 10 minutos, é que logo na altura em que tínhamos vontade política e dinheiro, caiu o Covid em cima. hum, E mudou as coisas. Mudou a ordem das prioridades, o que eu compreendo perfeitamente. De maneira que uma das coisas que nós agora vamos ter de fazer, e que tem a ver com a tal retoma que falam e com o desconfinamento, é tentar repegar nas coisas que nós vínhamos falando até agora, antes do Covid aparecer, e que a Ana conhece bem, não é? sim, mas Mais então, ou mas seja, de me ouvir nas introduções do Festival Mental, que eu falo sempre disso, não é? é verdade, é verdade. Mas isto então É, seria ainda mais uma razão para o reforço, do meu ponto de vista, porque eu pessoas acho que que sim. ficaram em confinamento, pessoas que ficaram fragilizadas, falando especificamente do estado mental e psicológico, mais uma razão ainda para este ano ter um investimento Sim. maior, porque nós estamos a falar de uma população que passou Sim. por coisas Vamos. e vai passar, porque muitos ficaram no desemprego, nós não sabemos em termos, eu não gostaria de dizer económicos, mas financeiros, porque são coisas distintas, hum, não sabem como é que vão viver e vai haver, ainda não sabemos, mas não vai correr bem para muita gente. Portanto, o reforço deveria continuar ou ainda ser substancialmente aumentado. É por isso que eu falava há bocadinho da questão do tempo. A questão da evolução da saúde mental, em termos populacionais, está muito ligada ao tempo que isto demorar. Porque se isto demorar muito tempo, as questões económicas ligadas à questão da desmoralização vão levar Ora a aí que está, problemas de saúde mental aumentem. Não ora aí tenha dúvida. está. Mas nós já Não tenha dúvida. sabemos isso hoje. Claro, claro que sim. E sabemos outra coisa, que no pessoal que está na linha da frente, médicos, etc., enfermeiros que estão ali a lidar com a vida e com a morte, podem estar ansiosos, podem estar um bocadinho deprimidos, com insónias, eles próprios dizem isso, os artigos já começam a sair a dizer isso, mas o grande problema vai começar daqui a uns meses, quando se começarem as situações de stress pós-traumático. Não é Ok. agora, é Pois, daqui a uns meses que isso começa. Vão começar a acordar à noite com aqueles sonhos, claro. a reviver a situação Uhum. terríveis pelas quais passaram, e tem de haver uma resposta para isso. Porque o processamento é depois, não é durante, Normalmente não o é? stress pós-traumático aparece uns meses depois, pode aparecer Uhum. uns meses depois. Uhum. E é preciso estarmos preparados para isso e termos respostas tecnicamente adequadas a isso, porque o tratamento do PTSD não é simples. Não é dar um antidepressivo e dizer vem cá daqui a um mês a ver se estás melhor. Não é. Pois não. Implica algumas técnicas psicoterapêuticas que nem sequer estão muito difundidas no nosso país. Nem no nosso, nem noutros. Hum. Portanto, é uma área que tem de estar com particular atenção. Porque, no fundo, são o pessoal que está lá e que faz a diferença entre a vida e a morte dos doentes, não é? Imagina o que é que nos ensina, nós estamos ou não preparados para isso, nós estamos, Em termos de. em termos de dar resposta às pessoas a Então, longo temos de prazo. estar preparados, temos de estar preparados e a preparação é no seguinte: a primeira coisa é ter um sistema de detecção e esse nós já o temos, felizmente. Porquê? Porque em todos os hospitais, os serviços de psiquiatria, hospitais onde estão essas unidades de cuidados intensivos, os Uhum. serviços de psiquiatria já Certo. montaram equipas, portanto, gabinetes, para essas pessoas recorrerem
se estiverem aflitas, e elas estão a fazê-lo. E eu não tenho dúvidas nenhumas que se daqui a um mês ou dois começarem com sintomatologia de PTSD, vão recorrer. Portanto, eu aí estou mais tranquilo de que o mecanismo de trajetória até chegar ao cuidado já está montado. Percebe? Okay. Isso é muito bom saber isso. Sim, é muito bom, claro que é. E em relação ao resto da população, é que ficamos sem saber depois, em termos de tempo e duração. Sim, pois o resto da população são os outros fatores. Repara, a saúde mental depende de determinantes. E o determinante tempo é absolutamente crucial. Todos nós temos, quando temos um stress, temos uma reação de adaptação aguda ao stress. Ao fim de algum tempo, se o stress se mantém, a nossa reação passa de aguda a crónica e até o nosso meio neurofisiológico muda. E aí que podem começar a aparecer as situações de depressão mais arrastada e mesmo de evolução para perturbação psiquiátrica. E, portanto, temos de estar atentos a isso, claro. Claro que sim. Claro que sim, e vamos ver se continuar então na altura, depois dos apoios que estavam antes, continuarem ou até inclusivamente serem incrementados. Eu tenho esperança que sim. Para a população. Tenho esperança que sim, apesar de eu entender que o Covid, de facto, é uma prioridade. Quer dizer, foi prioritário comprar ventiladores, eu percebo isso tudo. E claro. Pronto. E todos nós estamos solidários com esse movimento. Claro que sim, mas depois há todo o resto. Vamos ver uma coisa de cada vez, não é? Porque o resto que vai continuar, mesmo quando haver vacina mesmo a tudo, porque isto são as coisas que se veem a posteriori e com o tempo, como tem dito, e tem que haver resposta para isso também. Nós devemos tentar que tudo o resto continue. Por exemplo, o mental. Sim. Se não se puder fazer em sala, vai ter de fazer de outra maneira, mas tem de continuar. É este tipo de coisas que eu digo. Sim, nós temos plano B, claro que temos. E se não for o B, é o C. É o C, ou D. Seja o que for. Agora, iniciativas deste género, nenhuma delas pode parar. Porque isso é que seria uma quebra enorme naquilo que nós temos vindo a fazer nos últimos anos. E eu acho que não há nenhuma razão para nós pararmos. Não é o facto de termos de usar uma máscara de vez em quando que nos vai travar nisto, não é? Não será uma máscara, com certeza. Oi. Pronto, agora vamos para as perguntas habituais do final, normalmente das conversas das M-Talks for All, e que passamos para o lado da cultura. E aqui eu gostava de perguntar, o que é que tem estado, se lhe apetece, estado a ler, ouvir, e que filme está a ver? Então vamos lá ver. Ler, estou a ler. Vem a ver o que é que será. Sim. Estou a ler dezenas de relatórios que tenho entupidos no meu e-mail, porque eu tive um tempo substancial sem trabalhar e agora tenho que estar a recuperar isso tudo. Pronto. Essa é a primeira parte da leitura. Ler, trabalho. Ler, trabalho, porque o resto do meu tempo não trabalho. Lá está o problema do teletrabalho. Eu preciso de, pessoalmente, o meu refúgio é a música. Não é? Música ouvida e música tocada. Até mais música tocada neste momento. Não é? Aquilo que, apesar de tudo, me põe mais relaxado, bem comum, não é? É tocar. Eu toco guitarra clássica de maneira que tento manter algum tempo do dia, o que não é fácil. Não. Manter algum tempo do dia para conseguir tocar guitarra, não é? O que é que gosta mais de tocar na guitarra? Ou o que é que tem apetecido agora tocar na guitarra? Eu toco tudo. Eu toco tudo. Toco música clássica, não é? Eu fiz formação clássica, então eu toco música clássica. E depois toco um bocado de flamenco, toco tudo. Vou ter música brasileira também, não é? Bossa Nova? Bossa Nova, exatamente. Vou tocando assim umas coisas e isso é das coisas para mim mais importantes de todas. Porque eu não tenho muito tempo neste momento da minha vida, não é? E eu posso estar a ler 8 ou 9 horas por dia, que é o que eu estou a fazer, e portanto a seguir o que me apetece mesmo é ir tocar guitarra e andar. Estranhamente, o que é que eu tenho gostado de ler quando às vezes vou ler, não é? Porque a pessoa não para de ler nunca, não é? Compulsivamente, quase. É literatura de viagens. E não é por acaso que uma pessoa vai ler literatura de viagens, não é? Literatura de viagens é uma coisa que eu gosto imenso de ler, não é? Mas é uma coisa, como é que eu lhe ia dizer? Tem um toque nostálgico, não é? Nesta fase da vida. Tem. Viagens até à Ilha do Fogo. Pois, viagens, pronto. E as experiências de outras pessoas nas viagens são coisas que dão-nos um toque nostálgico nesta fase da nossa vida, mas que são muito interessantes. E é um tipo de literatura que normalmente, antes eu não fazia literatura sobre viagens, não? Viajava.
que era mais simples, agora Era não. na primeira pessoa, agora passa a ouvir na terceira, mas vai aos lugares na mesma. Sim, através dos olhos de outras pessoas que conseguem ver coisas que eu não vejo, não é? Sempre, Ou que eu não claro, veria, se lá fosse eu veria outras. claro. Mas há pessoas que conseguem ver coisas que, de facto, nós não vemos, não é? E Uhum. a piada é essa, não é? E isso é o mais interessante de tudo. Agora, de facto, tenho muita saudade de poder ir a um espetáculo, de poder ir ver qualquer coisa. Isso aí foi um corte abrupto na minha vida, que era uma vida muito cheia disso, muito cheia de performance, de vários níveis, não é? Musical, teatro, tudo, quer dizer, e isso era talvez das partes mais importantes da minha vida. E se me pergunta neste confinamento todo o que é que me custou mais, o que é que me está a custar mais, é de longe isso. Era O essa a corte, pergunta, é aquela coisa que nós sabemos. a minha parte de contacto com a arte performativa morreu, quer dizer, não é? Ok, diga-me assim, mas pode ver no YouTube. Ok, está bem, mas... Não é a mesma coisa, claro, claro. Quer dizer, poderia haver uma altura, ou quem sabe um dia no futuro, se formos para um lado mais sci-fi, mais desastroso, que é acontecer a mesmíssima coisa, mas sem comunicações, sem água, sem eletricidade. Nunca Pois, mas sabemos o que é que pode acontecer. eu espero que isso, quer dizer, esperemos sempre que isso não nos aconteça, pelo menos no nosso tempo vital, Mas, não é? não, no nosso eu acho que não, mas não sei, não vamos fazer projeções, tenho bolas de cristal, nem quero. Ainda assim, e em relação a filmes, o que é que tem visto ou lhe apetece ver? Tenho visto alguns filmes clássicos no Canal 2. Há alguns filmes clássicos interessantes que eu tenho visto. Eu, neste momento, não gosto muito do cinema que se vê. E eu não sou muito de... Vejo de vez em quando uma série ou outra na Netflix, como normalmente séries paradas sobre o campo inglês, coisas desse género. Não é das coisas que mais me apetece fazer. Eu prefiro usar esse tempo para estar a fazer música e estar a tocar música e estar em frente a uma televisão neste momento não é das coisas que eu devo lhe dizer que nunca me atraiu muito e continua a não me atrair muito, não é? O cinema faz muita falta. A mim faz uma falta terrível. Tudo o que é arte performativa, cinema, etc., é o que faz pior. Agora, o cinema para mim não é numa televisão. O cinema para mim é É numa cinema. sala? Cinema. Ainda que disseram que a parte da cultura foi a primeira a fechar e será a última a abrir. Portanto, vamos ver. Eu percebo, sabe, que isso possa acontecer e eu até aceito que isso não faça a mesma falta a todas as pessoas, como é óbvio. Não Acha? é? A todas as pessoas. Há pessoas que lhes faz mais falta, por exemplo, a possibilidade de vida ao ar livre, praia, etc., faz-lhes organicamente mais falta. A mim faz-me organicamente mais falta. Eu deixo de bom grado a praia se puder ir ver teatro e ver cinema e ver música ao vivo, etc. Essa parte está-me a gostar muito. Muitas vezes penso quando é que isso voltará a acontecer, não é? É o que eu tenho mais saudades, pessoalmente, não é? É a parte que me dói mais. E depois os Mas meus claro. filhos também foram um bocado treinados nisso, não é? Quer dizer, pronto, coitados, à custa de irem aos espetáculos e isso também lhes está a fazer falta a eles, muito. Já está, pois, fazer isso. É uma já de ressaca de espetáculos e de contacto e das salas e de tudo isso. Tudo Vamos ver isso, quando é que isto abre. comprar bilhete para ir a ver uma coisa, todo esse ritual morreu, não é, para nós? Está morto. É que há muita coisa envolvida, não é só o espetáculo em Ou si, é tudo o nós que estamos isso a envolve. falar de coisas que estão muito ritualizadas, não é? Uhum. E que têm um aspecto simbólico muito importante. E é no simbolismo que nos dói mais, que nós temos mais dor, não é? E pensando e sabendo que quantas famílias ainda proíbem filhos de seguir a carreira artística por acharem que isso é apenas um hobby, vai tirar o curso e trabalhar e depois isso fazes como hobby. Isso, Porque ainda há quem pense assim. Portugal está cheio de estigmas a vários níveis. Esse é mais um. É grave, porque depois são as mesmas pessoas que precisam de ligar a música quando chegam a casa, ver um filme e tudo isso, portanto, quem está de lado lá, obviamente serão profissionais, não é? Não podem ser amadores, ou não devem. Mas a Ana acha que só havia estigma na saúde mental? Não, há mais estigmas em Não, Portugal. aliás eu fiz questão no Festival Mental de juntar exatamente as duas coisas mais estigmatizadas que existem. Claro. Exatamente isso que eu fiz. É o famoso 1% mais eu não sei o quê. Enfim, nem vou referir, não vale a pena. Professor Miguel Xavier, obrigadíssima por ter estado Pelo amor de Deus. connosco. Um prazer. Um resto de bom dia, até breve, fique bem e em segurança. Muito Muito obrigado. obrigada. Beijinho, Ana. Muito obrigado. Até logo.